Então, já aqui trazendo, então, a Daphne Ashton, Zé Genuíno, e a gente dá sequência ao nosso programa. Bom dia, Daphne, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Bom dia, Genuíno. Boa sexta para gente, para todos. Bom dia, Daphne. Bom dia, Léo. Estava acompanhando os excelentes comentários sobre o papel do cinema brasileiro, né? Aliás, eu fiquei muito emocionado como nordestino e conheci muito aquela região no período do golpe de 64, do próprio golpe de 68. E a gente, ao ver o filme Agente Secreto, eu já tinha visto o filme Ainda Estou Aqui, a gente observa uma competência que resgata uma memória, não uma memória que a gente fica olhando o passado parado, mas uma memória que traz o passado para o presente e para o futuro. De uma certa maneira, Agente Secreto é uma viagem no porão, nas entranhas da sociedade brasileira, com todas as potencialidades e todos os desafios. Eu fiquei muito emocionado com o filme. Aliás, Léo e Daphne, nós estamos vivendo uma fase em que o cinema, não só o Agente Secreto, mas outros filmes importantes, está retratando a época histórica que a gente vive no início do ano de 2026. No mundo, como época histórica, América Latina, Europa, Irã. Interessante esse processo. Eu acho que a cultura sempre acompanha, vamos dizer assim, essas previsões do futuro, né? O show do Trump em Davos também, né? Tem tudo isso, né? Aquilo é o show da catástrofe, é o show do caos, é o show do impensável, né? Impensável. Exatamente. E vai reordenar o mundo, né? Não sei Já está reordenando, né, Léo? Já está reordenando o mundo. Exatamente. Até o Canadá querendo se aproximar de vários países, os europeus querendo ser independentes, a China, né, defendendo, vamos dizer assim, o Lula do lado certo da história, né, no sul global. É claro. Mas é isso, gente. Bom programa aí para vocês, vou estar aqui escutando. Valeu, gente. Abraços. Tchau, tchau. O Genuíno, a gente sim vai falar sobre as palavras aterrorizantes do Trump lá em Davos, mas antes eu ainda queria pegar essa questão do cinema nacional, né? Que você disse, parece que tem uma coincidência aí, mas não é coincidência, eu acho. A arte, ela precede um pouco a política, ela é a sensação que está se tendo, né? E não é à toa que esses dois últimos filmes falaram justamente da época da ditadura, da repressão, porque a gente está vivendo isso também, já está aí no caldo, desde o golpe contra Dilma, o mundo está virando de cabeça para baixo, né? Acho que desde 2014, desde 2016, tem dado essa reviravolta, né? Então, queria saber como é que você vê isso também, né? Agora, no meio dessa efervescência cultural, né? O que poderia ser feito de política pública para a gente poder ampliar isso, porque não é o Kleber Mendonça que tem um talento, ele tem um talento, mas tem muitos Kleber Mendonça que moram, por exemplo, em lugares que têm pouco acesso a políticas públicas para fabricar obras-primas e que estão aí sendo desperdiçados, enfim. Queria que você falasse um pouquinho, porque você falou como nordestino, né? É de dar orgulho mesmo, né? Você tem razão. De um lado, você tem o terror, o caos, o risco de guerra, a catástrofe ambiental, social, né? E, de outro lado, você tem um movimento ainda descoordenado, um movimento que sinaliza um caminho alternativo. Nós estamos vendo isso nos Estados Unidos, estamos vivendo isso em países da Europa, estamos vivendo isso aqui no Brasil, estamos vivendo isso na intelectualidade democrática, progressista, mundial. Eu acho que o cinema está refletindo muito isso, a cultura reflete muito isso. Quem não se lembra do período das grandes manifestações culturais nos anos 60, que sinalizou que poderia vir, como de fato ocorreu nos anos 68, 69, etc. Portanto, há uma tendência. Eu acho que a gente tem que se apoiar nessa tendência para favorecer, para incentivar este movimento alternativo. Nesse sentido, eu acho que eu acompanhei, fiquei impressionado a gravação do filme sobre Ernestino Guimarães, que tem esse título, e também o filme O Pastor e o Guerrilheiro.
E eu fiquei impressionado a quantidade de gente que se envolve na produção de um filme. É impressionante. É uma grande indústria, é uma grande oportunidade de emprego, é uma grande realização. A cultura, ela é um incentivo muito importante que tem que ser estimulado. Agora, para isso, não há como ter cultura, e eu estava acompanhando o debate, isso é correto, sem um incentivo público. Não é a Lei Rouanet só, ela tem seu papel, mas é a indústria cinematográfica, a regionalização da cultura, porque esses valores que estão camuflados é que não tem uma política regional de desenvolvimento da cultura. O Brasil tem que ter cultura regionalizada, incentivos por regiões, porque cada região tem sua característica, tem seu, principalmente na área da cultura, que manifesta essa subjetividade. E aí tem uma questão que eu acho fundamental, Davi, que para a gente enfrentar esse caos, para a gente enfrentar a violência, o medo, enfrentar essa visão apocalíptica do imperialismo e dos seus lacaios, dos seus sustentáculos, nós temos que trabalhar no terreno da subjetividade. E nesse terreno aí, a cultura é fundamental. A cultura nos ajuda a desentravar o futuro. A cultura nos ajuda a desinterditar o futuro. A cultura nos ajuda a pensar, vamos dizer assim, aquilo que aparentemente é impossível. E ela antecipa, pode ter certeza. Quem não imagina as grandes manifestações dos anos 50, antecipou. A cultura antecipa. E eu acho que nós temos um momento propício, mas precisa mais, vamos dizer assim, papel do Estado é fundamental. Aliás, tem determinadas áreas econômicas, sem o papel do Estado, não se desenvolve. A indústria cinematográfica, o desenvolvimento da indústria para a produção de armamentos dissuasórios, a indústria fármaco. Se o Estado não coloca como prioridade, tá certo? O Estado, para isso, ele tem que sair da ortodoxia fiscal, dos arcabouços que limitam os investimentos públicos. O país tem um potencial que está adormecido, está se mexendo. E eu acho que nós temos muitos valores, uma criatividade exuberante. Agora, tem que ter, vamos dizer assim, uma política de investimento público, investimento em áreas que são estratégicas para o país. E veja bem como essa questão do Oscar e do Globo de Ouro projeta o Brasil no cenário mundial, tá certo? Exato. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta. Assim como os Estados Unidos ensinou o mundo, como o Estado americano, como o imperialismo americano aparelhou o Oscar, né? Como aparelhou a indústria cinematográfica americana nesse processo. Quem assistiu a trilha sonora para um golpe de Estado vê como o movimento cultural dos Estados Unidos refletiu aquele momento da Guerra Fria nos anos 60. Então, eu acho que a gente tem que estar com essa percepção. Hoje, Daphne, a cultura, a mobilização não é só pelo economicismo. Tem que ter a economia, tem que ter os programas sociais, tem que ter as obras, tem que ter os investimentos. Agora, nós temos que trabalhar muito nessa perspectiva do sonho, do futuro, porque a extrema-direita, ela transforma o status quo como se fosse o futuro da imposição reacionária conservadora. O Trump, toda hora, ele está criando uma espécie de subjetividade autoritária imperial, que ele é o dono da bola. Ele faz isso em Davos, faz isso na invasão da Venezuela, no sequestro de Maduro. Ele fica criando esses fatos subjetivos para favorecer a ordem imperialista, né? E ele como grande policial, como grande ditador dessa ordem. É isso. Falando em Trump, né, voltando a falar nele, vamos falar do Trump em Davos, né? O Trump criticou a OTAN, disse que os Estados Unidos vão ter acesso total sem pagar nada, saiu falando tudo aquilo e, além disso, também lançou o Conselho da Paz, o tal do Conselho da Paz, um auditório ali com cadeiras vazias, né? E, enfim, formalizando esse tal desse Conselho da Paz, o qual Lula foi convidado a se integrar também. Queria saber como é que você viu essas falas de Trump, e depois a gente pode falar também desse Conselho da Paz, se você acha que
Lula deve aceitar ou não esse convite? Bem, rapidamente, o Lula não deve aceitar, mas depois eu vou argumentar. Assim, a primeira questão, quem viu Davos, é impensável o que a gente estava assistindo. É imprevisível. Era inesperado. Se a gente falasse aquele discurso há um ano atrás, ou há 2 anos atrás, iam dizer que era invenção, conspiração, mas estava acontecendo. Ao lado daquele conselho de ditadores em torno do império do ditador Mó, você teve um verdadeiro descalabro cultural, um verdadeiro descalabro humanista, que era a apresentação das maquetes, né? Das construções do que eles imaginam que será um resort. E aquilo ali é de uma crueldade com o povo palestino, aquilo ali é de uma, vamos dizer assim, de uma coisa apocalíptica. Quer dizer, diante do que aconteceu com as mortes, com o extermínio, com o genocídio, com a arrogância, o modo Gaza, o que Gaza legitimou é a política imperialista dos Estados Unidos, é a força acima da norma, é a moral dele determinando as atitudes, não a regra, não o direito internacional. É a banalização da morte, do extermínio, como política de Estado. E então a arrogância, que aquilo ali era mediado pela imagem da Davos, por aqueles executivos, aquilo ali é um retrato, no meu modo de entender, chocante do que é a dominação imperialista no mundo. A potência cibernética, a potência militar, a potência financeira, arrotando a arrogância diante do direito internacional de um povo, a autodeterminação, que é o povo palestino. E aí tem a cena também, ela refletiu a sabugice, os vassalos. Aquilo ali dava muito bem uma imagem muito interessante de um documentário com aquelas figuras ali em torno do Trump, cada um querendo bajular mais do que o outro, a mediocridade, como a política virou negócio. A cabeça do Trump é negócio, é imobiliária, é comprar área, é petróleo, e para isso ele mata, para isso ele legitima a morte, a violência, como se fosse algo que é a normalidade, virando normalidade. Aquilo ali é uma cena que a gente deve estudar, deve examinar a que ponto o mundo está vivendo essa hegemonia dirigida pelos Estados Unidos. A que ponto está vivendo? Uma figura deplorável, não tem amor à verdade, não tem argumentos racionais. Ele fala uma coisa, imediatamente os jornalistas, mesmo torcendo por ele, desmente ele, fala que é mentira, não é bem assim, fazem matéria sobre a Groenlândia, fazem matéria sobre outras regiões do planeta. Quer dizer, nós estamos vivendo, vamos dizer assim, o retrato catastrófico, banal, de uma crise do império. Agora, uma crise que é longa e poderá causar muito prejuízo para a humanidade. Para mim, aquela cena ali fala por si só. Não precisa de grandes estudiosos, de grandes intelectuais para mostrar a que ponto a crise do neoliberalismo, revelando a própria reorganização capitalista do mundo, a que ponto chegou. Agora, ao mesmo tempo, você tem movimentos positivos, como o da China, os contatos do Lula com a China, os contatos do Lula com a Índia, as movimentação que está acontecendo no mundo inteiro, de mobilizações, dentro dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos. Eu acho que a gente tem que, sempre que faz essa denúncia da barbárie, a gente sinalizar que outro caminho é possível, que outra alternativa está se viabilizando. Agora, sobre esse Conselho da Paz, veja bem, o imperialismo hoje ele mata, massacra, elimina, mas ao mesmo tempo ele tenta se legitimar. Aí monta o Conselho da Paz, que é o retrato. Podia se chamar o Conselho da Guerra, o Conselho da Violência, o Conselho da dominação escrachada. Portanto, eu acho que o Brasil está fazendo articulações interessantes para ter influência diante desse mundo.
Eu acho que a defesa da paz, do multilateralismo, a defesa da solidariedade e autodeterminação dos povos são bandeiras inegociáveis, que está no artigo 4º da Constituição. Não. O artigo 4º da Constituição bota os parâmetros. Eu acho que não tem o menor sentido. Legitimar o Conselho da Paz é passar a mão na cabeça dos genocidas. É legitimar o que eles querem fazer em Gaza, que era aquela política anunciada há meses anteriores, que era transformar aquilo num resort. A participar desse conselho é aceitar a hegemonia americana. Participar desse conselho é negar a política multilateral, a política de reformar as instituições do multilateralismo. Eu acho que o Brasil não deve participar. Ele está construindo relações, diálogos, para que não seja uma atitude isolada. Pois é, algumas, enfim, personalidades já se posicionaram, né, contra isso. O Celso Amorim sugeriu assim, que o Lula não vai aceitar o convite do Trump para integrar esse Conselho da Paz. O ex-chanceler Aloysio Nunes também disse que o Conselho da Paz de Trump não é algo que o Lula devia entrar. Ele diz que, enfim, é um simulacro da ONU, e também disse que teme retaliação, né? Pegando essa questão aí da retaliação, se o Lula não aceitar, o que você acha que o Trump pode fazer? Porque nesse mundo diplomático, né, o Trump não respeita. Eu acho que ele tem que fazer avaliações. Agora, para tomar uma decisão naquilo que é, no meu modo de entender, uma questão de princípio, que é a autodeterminação dos povos, a não ingerência nos assuntos internos, a defesa da paz, dos direitos humanos, do desenvolvimento econômico, nós temos que defender isso como plataforma para enfrentar e negociar. O mundo hoje, ele caminha com duas facetas, enfrentamento e negociação, não é só negociação. Porque o que o Trump faz? Ele ameaça e as pessoas baixam a cabeça. E se você vai entrando nessa lógica, não tem alternativa, é a submissão, é a subserviência. Eu acho que o Brasil está fazendo correto em fazer várias conversas para não se isolar, está correto. Agora, eu não tenho a menor dúvida que uma decisão de integrar esse conselho, com todos os riscos, e a política tem risco, significa eu chamo até de uma tragédia política. É uma virada tão profunda na nossa política externa, na política externa do PT, na política externa da trajetória do Lula, que é impensável, no meu modo de entender, é impensável. Aí eu acho que o Brasil tem que construir alternativas de diálogo, de conversação. A opinião pública mundial, olha bem, a opinião pública mundial, 84% da opinião pública mundial, segundo pesquisa divulgada, está contra a política do Trump. Quer dizer, ninguém acredita nessa paz alardeada pelo Trump, ninguém acredita no autoritarismo dele de ser o único que tem poder de veto, de ser o único que vai dirigir tudo, e bota seus familiares, bota interesseiros econômicos no negócio, quer dizer, então ele está transformando a ordem mundial como se fosse um grande negócio financeiro, um grande negócio imobiliário, como se fosse um grande negócio para as big techs. Nós temos que enfrentar essa questão. Então, eu acho que o Brasil não pode se submeter a isso, mesmo diante de certos riscos. E a experiência mostrou recentemente que, quando o Lula soube enfrentar o tarifaço com dignidade, com cabeça erguida, ele negocia melhor. O imperialismo, mesmo com sua hegemonia, com sua força, ele sabe dialogar com quem tem, vamos dizer assim, autonomia, com quem tem caráter, com quem tem amor à soberania. Não é essa vassalagem daqueles ditadores ali que estavam no palco que vai enfrentar a crise mundial. A crise é muito grave. A crise mundial, está aí a crise do dólar, está aí a crise das bolsas. Ninguém confia minimamente sério nessa discussaiada do Trump. Fala um acordo com a Groenlândia, mas até agora ninguém sabe qual acordo.
nem o administrador da Guaiana, nem a Dinamarca, nem a União Europeia, ninguém sabe o que é esse acordo. Então, se brinca com as palavras, se brinca com as ameaças, se brinca com a arrogância. Agora, como o imperialismo tem poder militar, o poder de atacar, nós temos que sempre estar atento a esses movimentos. Eu acho que a grande força da liderança do Lula é ser um articulador dessa opinião pública progressista no mundo, das lideranças, dos governos, para que o outro caminho vá se viabilizando. O caminho não é os Estados Unidos, né? O caminho não é a política do Trump. Eu acho que tem que ter um enfrentamento dessa questão aí, com todos os cuidados necessários, mas aderir com medo de alguma vantagem ou desvantagem é o caminho do suicídio político. Mas você acha que o Trump chama o Lula só porque quer manipular o Lula, né? Ou isso também é indicativo da importância do Lula no cenário mundial? Primeiro, a importância do Lula. Segundo, a importância do Brasil. Ele sabe que, pelo tamanho do Brasil, pelas fronteiras que o Brasil tem com vários países da América do Sul, pelo peso da economia brasileira, pelo peso do mercado, pelo potencial estratégico dos minérios, da agricultura, o potencial em petróleo, no caso do pré-sal, agora na margem equatorial, portanto, o Brasil tem peso. E o Brasil tem uma liderança que está legitimada, apesar das minhas observações críticas em relação à diplomacia com a Venezuela, o Brasil tem prestígio. Aliás, é algo histórico da diplomacia brasileira, é bom deixar isso resgatado. E o Lula tem dado uma dimensão do que a gente chama de diplomacia presidencial, pelo peso da sua liderança. O Lula opinou sobre os grandes acontecimentos do mundo: guerra na Ucrânia, o genocídio da Palestina, a integração latino-americana, a relação com a Rússia e com a China. Quer dizer, o fato do Lula telefonar, receber um telefonema do Putin, o fato do Lula conversar por telefone com o primeiro-ministro da Índia, da China, isso é positivo, isso mostra o protagonismo do Brasil. E os dominadores, os que massacram, os que querem esfolar as pessoas, e é o caso do Trump, né? Ele tem momentos que ele respeita aqueles que não se submetem. Então, ele já percebeu que o Lula não vai ser capacho, como alguns presidentes e alguns primeiros-ministros. Então, eu acho que tem os dois aspectos. Porque também, geopoliticamente, o Brasil não cabe dentro de uma política de protetorado que ele pretende para alguns países da América Latina. O país não se ajusta, apesar da subserviência da classe dominante brasileira. O Brasil, pelo seu tamanho, pelas suas características, pela sua dimensão territorial, não dá para imaginar um país com a política do protetorado do Trump, que é o que ele quer para a América Latina, para os americanos. Não é nem a doutrina Monroe, que a doutrina Monroe, quando ela foi definida, era em função até de uma disputa com o imperialismo europeu, né? E a própria, eu acho que hoje ele quer América para os americanos, é América para os Estados Unidos, não é América para os americanos, né? Então, eu acho que até a integração latino-americana é necessário que o Brasil seja um polo dessa integração. O fato da assinatura do acordo, o Lula recebeu os elogios corretos, mostra essa liderança. Eu acho que ele está se relacionando não é com a republiqueta, né? Ele está se relacionando com um país que tem identidade, que tem história, tem potencial, apesar, repito, de uma classe dominante canalha submissa, como foram esses governadores que elogiaram o Trump, que tem que dar alguma coisa para o Trump, com medo de alguma retaliação e tal. Apesar desse caráter entreguista, vassalo e espírito vira-lata, que sempre marcou a história da formação da classe dominante brasileira, desde o período do Império, do período da colônia do Império, está na nossa formação. Eu acho que ele respeita por esses aspectos. Porque, organicamente, geopoliticamente, não dá para enquadrar o Brasil como se fosse, por exemplo, a visão de protetorado que ele quer para a Venezuela, que ele quer para São Domingos, que ele quer para republiquetas, como ele tenta fazer isso
né, com alguns países dessa maneira arrogante e autoritária. Eu acho que tem esse aspecto aí que a gente tem que levar em conta. O Lula tem trunfo na mão para saber jogar esse jogo delicadíssimo, né? Perfeito. Deixa eu agradecer aqui ao perfil Hussein Brasil. Genuíno, cadê os debates das universidades? Ele pergunta, ele diz, o Estrela deveria palestrar semanalmente para o PT. PT, sim, precisa de um conselho de notáveis para conversar com seus parlamentares uma vez por mês. Estamos desperdiçando Dirceu, Genuíno e outros. Olha, Daphne, eu estou falando muito com o PT, estou fazendo debate. Quando eu sou convidado, eu participo. Agora, quando me chamam, eu vou. Hoje mesmo eu vou participar do Lago São Francisco, da posse do centro acadêmico. Eu recebi convites para o Acre, para a Universidade de Brasília, né? Para o Paraná, com o meu amigo Vaione. Então, me chama, eu vou, né? Eu sou um militante de ideias, eu sou um militante que priorizo ganhar corações e mente para um projeto anticapitalista e socialista. Eu estou nessa, né? E eu não vou incomodar ninguém, eu só quero que me levem e me tragam. Muito bom. Espero que o Lula não caia nessa cilada, é a cilada do Trump do Conselho da Paz, obviamente. Carlos César. Trump é aquele que foi sem nunca ter sido, e você manda aqui um abraço para o Beto. Conselho da Paz não passa pela porta de Haia. Hollywood formou a direita sabuja brasileira. Ele diz também, Genuíno, por que ao falar de Gangster Master não falam da raiz? De Lira, Mota, Ciro Nogueira, Alcolumbre, principalmente Campos Neto, do Nubank. Já passo para você responder essa. Eu falo do Centrão. O Centrão é o braço político dessa degradação, tendo como viga-mestra as emendas do orçamento. Isso é um escândalo. E esse escândalo vai uma hora estourar de maneira até mais violenta do que o escândalo do Banco Gangster Master. A Micheline diz, fui no Museu da Resistência em São Paulo e não tem lembrança de Lula e Dilma. O Gui estava com as fotos deles pendurados no pescoço, como colar e inseriu a passagem deles por lá desta forma. Então, tem que ver isso, né? Não sei exatamente como é que poderia, enfim, mudar essa inserção de Lula e Dilma lá. Agradeço a Micheline. E para a gente finalizar, Genuíno, eu acho que a gente precisa falar um pouco, claro, da questão do Banco Master, né? A situação do Toffoli, toda essa ebulição de notícias que tem aparecido. Todo dia tem algo novo sobre o Banco Master aparecendo e muito bafafá ali em torno da figura do Dias Toffoli. Como é que você vê? O Fachin agora tomou a defesa do Toffoli no caso do Master, né? Que pode em termos, né? Eu acho que em termos. O Supremo Tribunal Federal não pode sofrer um desgaste maior do que ele está sofrendo. Pelo papel que o Supremo teve na punição dos golpistas, pelo papel que o Supremo teve na defesa do Estado de Direito, um desgaste do Supremo vai favorecer a extrema-direita que colocou o Supremo como alvo para os ataques. Portanto, eu acho que essa é a questão. A segunda é que os tentáculos do gangsterismo do Banco Master têm que ser investigado, tem que ser analisado. Eu acho que o Haddad está certo em dizer que é o maior escândalo do sistema financeiro, porque vem os bancos de investimentos, né? Vem várias outras instituições, vamos dizer assim, agregada ao Banco Master. E tem que haver uma investigação rigorosa. Eu acho que, nesse momento, fortalecer politicamente a Polícia Federal e o papel do Banco Central, não a política de juro, mas a política de fiscalizar essa oligarquia financeira é fundamental. Nesse sentido, eu acho que o processo devia vir para a primeira instância, era uma maneira de, vamos dizer assim, tirar esse desgaste do Supremo, ou então o Toffoli se considerar impedido. Aliás, eu não me sinto à vontade para falar desse ministro, né?
Como vocês sabem, ele declarou que me condenou sabendo que eu era inocente. Isso dito da boca de um ministro do Supremo, e a história dele ao longo da sua trajetória no Supremo, inclusive quando presidiu, fala por si só. Portanto, eu acho que é um caso institucional que tem que ser tratado não pela via do que a direita quer, que é o impeachment do ministro Supremo, mas pela via de uma solução, né? De uma solução que acaba sendo política, né? Aliás, o STF é uma casa política. Não existe esse negócio de não ter casa política. É um poder contra-majoritário, mas é uma casa política, que tem que ter sensibilidade diante da percepção. E olha bem, a gente estava falando aqui da esperança, a gente estava falando aqui de um caminho alternativo, a gente está falando aqui dos fatores positivos que esse povo tem, que se manifesta na cultura, na diversidade, na luta das mulheres, na luta do povo negro, no enfrentamento dessas coisas bárbaras, como está fazendo o governo de Santa Catarina contra as cotas. Como é que a gente dá curso a esse movimento se você tem um dos poderes metido num desgaste por causa de um gangsterismo do sistema financeiro? Essa coisa autônoma, fechada em si mesmo, como se a especulação e a jogatina fizessem parte da essência do sistema financeiro. Está na hora da gente discutir uma nova regulamentação, está na hora da gente discutir o papel dos bancos públicos, né? Está na hora da gente discutir o papel dos funcionários de Estado, que tem que ter estabilidade para dizer não à influência do mercado. Tem que reescrever uma regulamentação para essas agências, né, que viraram agências do interesse privado. Eu acho que isso faz parte de uma pauta estratégica para o país. Espero que a gente possa discutir isso no programa que vai orientar a campanha do Lula 4 em 2026. Perfeito. A gente não vai dar tempo da gente falar aqui da não ida do Tarcísio visitar o Bolsonaro e depois disso que vai, mas a gente deixa para a semana que vem. Já estou com a Márcia aqui, te desejo uma ótima sexta-feira, Genuíno, um ótimo final de semana, ótimas atividades aí para você. Bom fim de semana, Davi. Olha bem, amanhã eu vou fazer uma live com um movimento de massa justa dos Estados Unidos, de Boston, sobre a questão da imigração, a questão da soberania, a questão da eleição de 2026. Então, tem muita coisa que está se mexendo no mundo e no Brasil. Eu sou um otimista renitente. Que ótimo, que maravilha, porque você tem uma visão, né, Genuíno, muito ampla, e aí dá um conforto no coração escutar isso. Obrigada. E é bom falar contigo, viu, Davi? Você estimula a gente. Obrigada, querido. Um beijo grande. Outro. Valeu. Tchau.